Show de bola. Senhores, então, como eu estava falando aí para vocês, hoje a gente começa uma nova etapa do curso. Nós vamos, como é um curso de mecânica, né, eu vou falar isso para deixar gravado, já falei, mas é um curso de mecânica clássica. O que é uma mecânica? É nada mais, nada menos do que uma teoria, né, de movimento. Você está tentando estudar o movimento das coisas através de uma teoria matemática, né, para ela. E toda a mecânica clássica newtoniana, ela é própria de corpos que viajam com velocidades baixas, certo? Só que ela não resolve quando você tem corpos que viajam com velocidades altas. Ela não resolve. A gente precisa de uma nova mecânica. E essa mecânica hoje é conhecida como mecânica relativística. Então, mesmo que seja um curso de mecânica clássica, a gente separa muito clássica de um lado e relatividade do outro, na verdade, tudo é uma mecânica. É uma mecânica do ponto formal mesmo, né, cara? É uma teoria do movimento. E aí, como é uma teoria de movimento, é uma teoria de movimento de corpos rápidos, certo? É uma outra teoria, vão ter outros resultados, outras consequências, mas é claro, tem que existir a correspondência, né? Se você pegar a relatividade e levar ela para o limite onde a velocidade é baixa, ela tem que descrever a física newtoniana. Porque a física newtoniana não está errada. Ela não está errada. Ela só é aplicada dentro de um determinado contexto, né? E a relatividade é aplicada dentro de outro determinado contexto. Mas as duas, elas têm que se conectar, pô. Se você pega a velocidade na relatividade e baixa ela para muito, muito, muito próximo do zero, ou muito menor do que a velocidade da luz, a mecânica relativística ela tem que dar os mesmos resultados da mecânica newtoniana. Senão a sua teoria está errada. Né? Isso é chamado princípio da correspondência. Tá? Isso também acontece com a mecânica quântica. A mecânica quântica ela resolve um mundo subatômico, mundo atômico subatômico. Se você tomar o limite dela indo para objetos macroscópicos, ela tem que indicar resultados clássicos, né? Que somos nós no nosso cotidiano. Então, o princípio da correspondência ele tem que existir e ele tem que ser satisfeito, tá bom? Se nossa teoria ela não funciona, ela, pô, a teoria só funciona para aquilo, não, beleza? E aí o grande lance é isso. Não existe, galera, vocês não podem jamais se acomodar com alguém falando que Newton estava errado. Não estava errado. Tanto é que o mundo funciona com base nas leis de Newton, cara. Os aviões voam com base nas leis de Newton. Os prédios são elevados com base nas leis de Newton. Sacou? Então não está errado. É certinho. Agora, ele não resolve um outro limite, né? Quando você vai para velocidades mais altas ou quando você vai para corpos muito pequenininhos, as leis de Newton não resolvem. Aí você precisa de uma nova teoria. Daí que vem a mecânica quântica e a mecânica relativística. Belezinha? Bom, então, hoje eu vou fazer uma revisão sobre alguns conceitos da mecânica da relatividade, para a gente a gente começar a pisar em terreno firme, porque pode ser que muitas coisas estejam esquecidas aí, cara. Vocês viram isso somente em um momento do curso, né, cara? Que é lá em Física Moderna. É muito pouco. É muito pouco. Deixa eu só colocar aqui os quadriculadinhos. Então tá. Os pilares, né, da relatividade são os postulados, cara. Os postulados de Einstein. Eu vou colocar eles aqui pra gente. De Einstein. Então, o primeiro postulado, são dois postulados bem simples, né? Na verdade, mas que têm consequências absurdas. Absurdas. O primeiro postulado, galera, ele simplesmente expandiu um postulado de Newton.
né? Que a gente tirava de Newton? Que as leis da mecânica, elas são válidas para todos os referenciais inerciais. Ou seja, não existe um referencial melhor do que o outro. Todos os referenciais inerciais são os mesmos, têm os mesmos resultados e você pode usar as leis de Newton dentro desses referenciais inerciais. O que o Einstein fez? Ele ampliou. Não são apenas as leis da mecânica, mas as leis da física. Ou seja, não é só mecânica. São as leis do eletromagnetismo, as leis da ótica, as leis da termodinâmica, todas elas são válidas, beleza? Em todos os referenciais inerciais. E mais ainda, são as mesmas leis. Eu não preciso mudar as leis quando eu mudo de referencial. As leis da física são as mesmas. Para todos os... Fala, Kepler. Era como se Newton estivesse falando assim: ah, só as minhas leis que valem, né? É, exatamente. Caraca, foi mal aí o eco. Isso, porque ele estava lidando ali, na verdade, com o movimento só, né, dos corpos. Então, ele não estava preocupado muito com outras coisas. Até porque, na época dele, cara, de física mesmo desenvolvida, não tinha termodinâmica, não existia, o eletromagnetismo não existia, né? Essas coisas vieram acontecendo depois. Então, para ele, a física era aquilo. Então, as leis da mecânica eram as leis da física, naquele contexto ali dele, naquela época, porque não tinha muito mais do que aquilo, né? As coisas ainda estavam nascendo, nem a ótica estava bem estabelecida direito ainda. O próprio Newton, que escreveu um pouco da ótica. Inerciais. Beleza. Segunda lei, o segundo postulado, né? Ele é um que tem a consequência mais violenta, que é a questão da velocidade da luz. Descobriu-se, cara, que a velocidade da luz ela é a mesma para qualquer referencial. Qualquer referencial que tenha, claro, inercial, né? Que veja uma fonte luminosa, cara, a velocidade com que a luz se propaga em qualquer um desses referenciais é rigorosamente falando a mesma. E testes e mais testes experimentais foram feitos, cara, para tentar enxergar isso. E em todos os testes, sempre a luz tem a mesma velocidade para todos os referenciais. E ela não depende da velocidade da fonte. Isso não é tão bizarro, porque se você pensar no som, o som também né? Na hora que um carro emite um som, depois que o som ele passa a se propagar no ar, a velocidade da propagação do som no ar não depende da velocidade da fonte, né? Não depende. Depois que vai para o ar, a velocidade só depende da temperatura do ar, né? E das características ali da matéria naquele momento. E aqui a ideia da luz é a mesma coisa. A luz se propagando no vácuo, depois que sai da fonte, não interessa se a fonte estava rápida, estava lenta, estava parada. A velocidade da luz é a mesma, beleza? Quando vai para o vácuo, ela é a mesma e qualquer outro referencial que estiver medindo essa velocidade vai bater o mesmo valor, que é C. Então vamos escrever isso aqui. Professor, Diga. e como é que faz para arrumar isso? Porque tem uma nave, por exemplo, que está na metade da velocidade da luz, soltando um laser. Aí eu tô na Terra vendo isso. Como é que eu faço para arrumar para que a velocidade sempre seja a mesma? Porque você não vai medir não é a velocidade da nave, você vai medir a velocidade da luz, do sinal que chegou para você. Então você não precisa arrumar. Isso já é automático. Ah, já é automático? Uhum. Porque você vai medir a velocidade com que o sinal chega em algum lugar.
sacou? E não a velocidade da fonte, é outra coisa. Você vai medir o tempo que a luz ou o sinal luminoso demorou para sair da fonte e chegar até você. E aí, com esse tempo, você sabe a velocidade. Quanto a distância. E vai bater sempre o mesmo valor. Cara, isso foi feito... Tipo, se vocês pesquisarem na literatura aí, existem vários experimentos. Um deles é muito famoso, que é aquela usando o movimento da Terra, não sei se vocês já viram, é porque a Terra gira em torno do Sol. E aí, quando ela está, por exemplo, nessa posição aqui, ela tem essa velocidade, e quando ela está nessa posição aqui, ela tem outra velocidade, né? Então, se você medir, por exemplo, a velocidade da luz de algum outro planeta, ou de algum outro sinal, qualquer que seja, quando você estiver aqui, você está indo na direção da fonte. E quando você mede aqui, do lado de cá, você está indo na direção contrária. Então, esperava-se que a velocidade da luz fosse diferente, né? Medido pelos os dois pontos da órbita da Terra. E, cara, deu o mesmo valor. Então, a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os referenciais. É a mesma. Inerciais. E não depende da velocidade. Beleza? E isso, galera, é muito interessante, porque o que acontece? Tudo aí se iniciou lá com o eletromagnetismo, velho, porque lá nas equações de Maxwell, não, isso que eu quero não. Isso aqui. As equações de Maxwell, elas tratam da onda luminosa, né? Elas tratam da luz. Só que aparece... Não, também não é isso que eu quero. Aparece lá... Era isso aqui. Calma aí, senão eu vou fazer besteira. Acho que é esse aqui. Aparece lá nas equações de Maxwell a velocidade de propagação daquelas ondas, né? Aparece nas equações de Maxwell. E as equações de Maxwell, cara, elas explicam todos os fenômenos eletromagnéticos. Então as equações de Maxwell não estão erradas. Mas aparece a velocidade de propagação dessas ondas. Só que a gente sabe que velocidade, ela é sempre medida com relação a algum referencial, né? E ao surgir aquela velocidade lá, ficou a ideia, cara, mas essa velocidade é em relação ao quê? Porque as equações de Maxwell, quando você escreve lá, não tem você não adota o referencial, né? Então aquela velocidade C que aparece em relação ao quê? Na velocidade absoluta, aí ficou muito tempo especulando de que era em relação ao meio absoluto, que era o meio onde a luz se propagava, que era o éter, né? Especulou-se que era a velocidade da luz em relação ao éter. E aí o éter seria o referencial absoluto, né? Então, a gente poderia calcular a movimentação dos corpos sempre em relação a um referencial fixo, chamado éter. Era o referencial privilegiado, digamos assim. Era o melhor referencial possível, porque era o referencial absoluto. Depois que caiu a ideia do éter, né, comprovou-se que não existe o éter, então a luz se propaga no vácuo, né? Então, esse valor C é um valor absoluto. Então, quem é absoluto é a velocidade da luz e não o referencial. A velocidade da luz é a mesma para todo mundo. C tem o mesmo valor C e não depende
da velocidade da fonte. Então, olha que doideira, cara. Aqui tem uma fonte, S. Imaginem dois referenciais, referencial 1 e referencial 2. Se você estiver no referencial 1, você é o referencial 1. Você está parado em relação à estrela aí, ó, em relação a essa fonte. Tudo bem? Você está parado. Você olha para a fonte, ela está no mesmo lugar, então vocês dois estão parados em relação ao outro. Só que você mede a velocidade com que a luz chega até você. Você mede um valor e você encontra C. O outro referencial, ele está indo em direção à estrela. Você tá vendo ele se aproximar da estrela. E a velocidade com que esse cara mede a luz, a gente, mecanicamente falando, a gente calcularia como sendo a velocidade da luz C mais a velocidade com que a pessoa se aproxima, né? Porque isto é a transformação de Galileu para as velocidades. Velocidade relativa da maneira com Galileu, da transformação de Galileu, é isso, é uma soma de velocidades. Só que não. Quando o cara mede, ele encontra o mesmo valor C. Então, os dois referenciais medem a mesma velocidade da luz, mesmo tendo movimento relativo em relação à fonte. Isto é a mesma coisa que agora você mudou de referencial. Imagina que agora você está no referencial 2. Se você está no referencial 2, você agora vai ver a estrela se aproximando de você. Por quê? Porque você estava indo em direção a ela, né? É a mesma coisa. E o referencial 1 está indo para longe de você. Essas duas situações, galera, são idênticas. São idênticas. E tanto na situação A quanto na situação B, os dois referenciais vão medir a mesma velocidade com que a fonte emite. O que isso quer dizer? Não existe referencial melhor do que o outro. Todos os referenciais estão em mesmo grau de privilégio, digamos assim. Você pode explicar a natureza de qualquer referencial, desde que ele seja inercial. Tudo bem? É isso que esse segundo postulado quer dizer. Bom, e uma coisa importante aqui, galera, é o seguinte: a gente conseguir caminhar com a relatividade, a gente tem que imaginar que o espaço agora, imagine as 3 dimensões espaciais, beleza? Dentro dessas 3 dimensões espaciais, você agora vai, além de localizar as coisas, você vai também dar um tempo para essas coisas. Então, cada ponto, é como se cada ponto tivesse um relógio, beleza? Um relógio. Então, deixa eu escrever isso aqui, aí eu coloco a figurinha e explico para vocês. Acho que é mais fácil, né? Ó, cada referencial inercial cada referencial inercial é formado por uma rede tridimensional Vou deixar anotadinho para vocês terem acesso a isso depois, né? Uma rede tridimensional cúbica. Vocês vão entender o desenho já já. Uma rede tridimensional cúbica com um relógio em cada interseção. Em cada interseção. Tem um Czinho aqui, né?
Deixa eu pegar aqui a imagem lá da aula de moderno. Aqui, ó. Então, o que você tem é isso aqui. Cada referencial, galera, é isso aqui, ó. Tá bom? Você estabelece uma referência, que é a sua origem, beleza? Aí, ali é o seu zero. Então, por exemplo, aqui o nosso zero está localizado aqui, ó, nesse relógio azul, estão vendo? Esse é o relógio de referência. E aí você imagina uma estrutura cúbica tridimensionalmente falando, né, de vários lados iguais, e em cada interseção você vai colocar um reloginho, espalhados por todo o seu referencial, beleza? Só que esses relógios têm um esquema, cara, eles têm que estar sincronizados. Como que você sincroniza um relógio? Aí é que é o problema. Para você sincronizar esses relógios, você precisa ativar eles para eles marcarem o mesmo horário, né? Só que aqui, o que é o mesmo horário? A luz, ela não viaja de maneira infinita. Então, o que você faz? Você pega seu reloginho de referência, de alguma maneira aqui, e abre ele. Na hora que você abre ele, você solta um sinal luminoso, que vai se propagar tridimensionalmente para todos os lados, né? Vai se expandindo aqui, ó. E aí, todos os outros relógios estão fechados. Na hora que, por exemplo, esse relógio aqui, ó, na hora que ele recebe o sinal que chegou até ele, isso demora um tempo, aí ele começa a contar. Tá? Então, cada vez que um relógio recebe o sinal de que o de referência foi aberto, aí que esses relógios são abertos. Isto é sincronização de relógios. Tudo bem? E aí um evento que acontece qualquer aí, por exemplo, uma partícula que se move nesse espaço, ela vai ter as 3 coordenadas espaciais, mais a coordenada temporal. Então, por exemplo, uma partícula viajando de um ponto a outro aqui. Cada ponto, ela vai ter um valor para o x, y, z e um tempo que está marcando no relógio mais próximo onde ela está. Beleza, galera? Esse é o espaço-tempo. Essa é a nossa métrica que nós vamos usar daqui para frente. É um espaço que tem as coordenadas espaciais, x, y, z, mas também tem a coordenada temporal, que é referente ao relógio, que está localizado, sincronizado, localizado na posição em que você mede o evento que você quer. Tudo bem? Isso é importante, vocês terem isso na cabeça de vocês. Professor, Diga. sincronizado quer dizer então que eu preciso demorar um certo instante de tempo para chegar a informação no outro relógio. Isso. Então ele vai estar adiantado, né? Não. Porque o que é, cara, o presente, né? O que é o presente? É nada mais, nada menos do que quando você enxerga a coisa. Então, por exemplo, se eu abro esse relógio aqui, vamos supor que esses relógios estão bem distantes. Você que está aqui, por exemplo, nesse outro relógio, para você ainda esse relógio não abriu, ele não foi aberto, né? Ele não começou a rodar, até que você veja. Enquanto você não viu que esse relógio abriu, ele continua fechado. Então, quando a informação que sai desse relógio atinge esse relógio de cá, para você é o presente. É como se você estivesse falando, você fez agora. Só que você já fez. Entendeu? Só que para você fez aquilo naquele momento. E isso para você é que é a sincronização. Vocês estão sincronizados por quê? Porque os seus relógios estão marcando juntos a mesma hora. Mas para isso acontecer, você precisa ter a informação de que o relógio começou a contar, você só pode abrir depois que o outro abriu. Mas você só sabe que o outro abriu quando a informação disso chegar para você, sacou? Sim, então ele vai estar vai estar tipo, por exemplo, vai estar marcando no mesmo espaço de fase, só que vai estar com um começo, o primeiro vai sempre o primeiro, né, que é nosso referencial, vai ser o que emitiu a luz, a fonte. Isso.
Então ele vai ser o adiantado, né? Não, Então, mas eu você falo só que é pode assim. pensar, você só pode pensar em estar adiantado se você comparar os relógios. Se você chegar, pegar o seu relógio, levar lá para o outro e falar assim, ó, tá vendo? Ó, um do lado do outro, eles não estão certos. Mas não é essa a ideia. A Sim. ideia, a ideia é, eu estou marcando o meu relógio aqui e eu estou vendo o seu relógio lá. E os dois estão marcando a mesma hora. Então, a mesma hora para mim aqui é a mesma hora para você lá, porque é o tempo que a informação chegou. Então, isso que vai ser interessante para a gente vai ter que saber que o presente agora, para esse relógio, tem que ser o mesmo de lá, não vai ter que ter essa diferença, porque se tiver, vai Exatamente. dar errado nas equações, né? Exatamente. Entendi. Isso porque a luz, ela tem uma velocidade limite, ela tem uma velocidade de ser. É muito alta, mas não é infinita. Porque se fosse infinita, bastava todo mundo acionar o relógio ao mesmo tempo, né? E aí todos os relógios estavam sincronizados. Faz sentido? Entendi. Só que o que é ao mesmo tempo? O que é ao mesmo tempo? Olha só, bicho, o negócio é muito doido. O ao mesmo tempo só é ao mesmo tempo quando eu vejo. Então, enquanto eu não estou vendo você abrir o relógio, isso não aconteceu ainda, cara. Mesmo que já tenha acontecido. Você tá entendendo? E como que conseguiram resolver esse problema? A gente vai chegar nesse ponto? O senhor vai discutir? Não, a gente está resolvendo o problema agora. Ó, os relógios são sincronizados assim. Vamos sincronizar os relógios e toda a nossa conta vai ser feita assim, daqui para frente. Então a gente já está resolvendo o problema, pelo menos teoricamente, né? Como a gente ainda não tem. Mas, mas assim, tô falando fisicamente mesmo, experimentalmente. É difícil? Como é que é? Não, acaba que você, quando vai medir as coisas, né, por exemplo, decaimento de partícula e tal, você tem um relógio no laboratório, né, e o laboratório ele não é grande, então você não precisa de vários relógios espalhados, porque a luz viaja quase que instantaneamente, né, cara, aqui dentro de uma distância de um laboratório, então acaba que isso só faz mais sentido quando você tem distâncias muito longas, né, então, tipo, a distância da Terra até o Sol, por exemplo, porque é uma distância de 8 minutos, né, para a luz. Então, aí sim, você precisaria colocar esses relógios assim para você fazer os experimentos. Mas aqui na Terra, você não precisa espalhar os relógios, porque a velocidade é quase que instantânea, né? Quando eu vejo vocês, se a gente tiver 1 metro de distância, o nosso presente ele é realmente presente, porque eu consigo, por exemplo, ver você ao mesmo tempo em que você está lá. É diferente de quando você olha, por exemplo, para uma estrela. Quando você olha para a estrela, você nem sabe se ela está lá mais. Mas você está vendo ela lá. Então, para você, ela existe daquele jeito. Entendeu? Esse aqui é o grande problema do que é presente e o que é passado. Porque a gente só tem essa sensação por conta da luz. A luz é o nosso, é o nosso guia para dizer o que é presente e o que é passado. Sacou? Imagina se a luz fosse lenta, cara. Imagina se a luz fosse muito lenta. Se a gente estivesse conversando a 1 metro de distância, e a luz demorasse para sair de você e chegar até os meus olhos, eu ia enxergar você que, para mim, o presente para mim ia ser diferente do presente para você, cara. Porque você, por exemplo, estaria falando uma coisa em que você nem estaria, por exemplo, mais lá, mas eu tô te vendo naquele lugar. Você tá Muito doido, entendendo? muito interessante mesmo. Entendi. Isso é legal. Isso é legal pra caramba. Isso é muito doido, cara. É por isso que a relatividade ela dá uns bugs, assim, umas telas azul na gente, porque ela mexe com conceitos que nosso corpo não está acostumado, né? O professor deve ter tanta coisa intrínseca a esse valor da velocidade que a gente não sabe ainda. Ah, provavelmente. Provavelmente. Ó, até porque, por exemplo, a relatividade, a gente vai estudar aqui só a relatividade especial, né? Que é para sistemas com velocidades constantes, né? Referenciais inerciais. A relatividade geral,
aí já é a aplicação para sistemas acelerados, que é uma expansão da teoria da relatividade restrita. E ela, cara, ela é muito mais complexa do que essa que a gente está vendo aqui, porque ela mexe com sistemas acelerados. Né? Mas não era isso que eu ia falar, eu falei alguma coisa. Assim, e ela, que é essa teoria da relatividade geral, ela, por exemplo, não consegue se conectar com a mecânica quântica. E isso é um dos grandes problemas, cara, teóricos da física hoje em dia. É conseguir uma gravidade quântica, explicar a gravidade em termos quânticos. Isso a gente ainda não consegue fazer isso. Né? Ou porque a teoria da gravidade ela está incompleta, ou porque a mecânica quântica está incompleta. Ou as duas estão incompletas. Então tem coisa mais aí que a gente não está conseguindo enxergar. Então tem muito pano para manga ainda para gente, para física. Muito. Então todos os relógios devem ser... Pode falar. Professor, desculpa, eu me perdi um pouco. Os relógios eles vão estar marcando o mesmo tempo ou ele vai considerar essa diferença que a luz chega até ativar cada relógio? Então, tem que levar em consideração essa distância. Então, se você for pensar, você é um ser superior, beleza? Imagina, você é um ser superior e você está conseguindo acessar todos os relógios ao mesmo tempo. Você claramente vai ver que os relógios não estão em fase, porque eles não rodam. Você consegue ter acesso a todos eles simultaneamente, digamos, mas porque você é um ser superior. Agora, nós não somos. Então, uma pessoa que está aqui, ela só tem acesso à pessoa que está aqui por conta da luz. E a luz demora para chegar de um ponto até o outro. Né? Então, como que eu faço esses dois relógios serem sincronizados? Ou seja, estarem marcando a mesma hora? Esse bichinho de cá, ele só sabe a hora que está marcando no outro porque a informação levou um tempo para chegar até ele. Né? Então, o relógio dele aqui está marcando 14 horas. Vamos supor que os relógios são bem grandões. Imagina que exista, galera, um relógio gigante localizado, por exemplo, lá na superfície de Marte. E você olha, você consegue ver ele por um telescópio, por exemplo. O seu relógio está marcando 14 horas. E o relógio da superfície de Marte também está marcando 14 horas. Isso quer dizer que eles estão sincronizados. Só que esse tempo, 14 horas para a gente, 14 horas para eles, lá que estão em Marte, por exemplo, para que isso acontecesse, foi necessário que alguém abriu um relógio e o outro só abriu depois que você viu o primeiro abrir. Só que isso levou um tempo. Não é instantâneo. É assim que você sincroniza os dois relógios. Beleza? Você compara o seu aqui com o de lá. Tá batendo a mesma hora. Mas para que vocês conseguissem fazer isso, você teve que esperar o tempo da informação de que um sinal abriu, beleza? Para que o outro abra também. Então tem que levar esse tempo. Então, na real, eu não posso nem falar que é na real, cara, porque o que é real, né? A real é aquilo que você vê. Isso é que é o real. Então eu estou vendo o relógio lá marcando 14 horas, então para mim 14 horas é 14 horas para eles lá também. Só que a gente tem que pensar que existe a distância com que a luz demorou para chegar de um ponto ao outro. Beleza? Mas o meu presente aqui é o mesmo presente que eu estou vendo lá, por mais que não seja. Então, nas nossas análises, a gente só vai olhar para esses relógios sincronizados, né? Então, não numa perspectiva de um ser superior. Exatamente. Mas a gente já porque a gente já sabe essa diferença. Exatamente. Eu acho que por saber isso já, aí que confunde, né? Pois é. A informação, ela acaba bagunçando um pouco, né? Então, todos os relógios devem ser sincronizados usando de referência.
Então, montamos o nosso espaço-tempo. Botamos um relógio em cada lugar. E aí, a gente precisa agora, então, fazer o quê? Como que os referenciais se conectam? Porque eu estou no referencial, mas eu posso olhar para outros sistemas, né? E outros referenciais também vão medir coisas. E a gente precisa, então, fazer com que os referenciais tenham alguma conexão um com o outro, né? E o que são essas conexões? São as transformações de Lorentz. Então, vamos colocá-las aqui, ó. Qual foi a corzinha que eu usei? Foi azul? Foi azul escuro. Transformações. Eu não vou provar elas, tá, galera? Vocês já fizeram isso lá no Moderno? Então já vou denunciar elas aqui e a gente não vai perder tempo mostrando elas, não. Então, transformações de Lorentz. O que a gente vai fazer? Se eu considerar dois referenciais, então considere dois referenciais eu vou chamar de K e K', tá? Porque são as letras que o Nivaldo Lemos está usando lá. Que a gente vai falando a mesma língua. Ao invés de S, S', botou K e K'. Eu acho que o Merion também usa K. K e K', que possuem uma velocidade relativa V relativa V paralela a um dos eixos, né? Vamos escolher um eixo de referência. Então, paralela ao eixo X. Legal? Lá no livro do Nivaldo, ele faz depois ele faz uma espécie de uma expansão para e se tiver uma velocidade, né, com vários componentes x, y e z. Aí você também vai ter a mesma coisa acontecendo, mas simplifica muito nossa vida quando você escolhe uma direção paralela com o eixo que você já tinha. Então, uma coisa mais ou menos assim, né? Ó. Acho que ele está aqui. Não, cara, esse aplicativo ele me sacaneou, bicho, porque ele atualizou e ele apagou tudo. Vocês botam fé, velho? Ele apagou tudo que eu tinha. E aí bagunçou minha vida todinha. Acho que ele tá aqui embaixo. Aqui, ó. Então, esses são os dois referenciais. K e K'. O K' está se movendo na direção X1, né, que é o nosso X, para a direita. Para a direita. Legal? Então, os eventos que acontecem visto por um referencial vão ter valores de coordenada x, y, z e t, e os eventos que são medidos pelo referencial linha vão ter coordenadas x', y', z' e t'. Beleza? E aí, galera, a gente faz também, como uma simplificação, a gente coloca os dois eixos coincidindo no tempo zero. Tá, beleza? Então, quando os dois referenciais estão alinhados na origem, no mesmo tempo, com o relógio marcando zero. E aí você faz com que eles se movimentem. Aí cada um vai medir as suas coisas. Mas no instante. No instante.
t igual a zero, que também vai ser o mesmo t do referencial linha, então que é igual a t', nesse instante, as origens se coincidem. Pode crer, né? Aí, galera, as coordenadas de um evento qualquer, medida em cada referencial, vão ter relação com o outro, né? Porque o cara que está no referencial linha, ele vai medir a posição, sei lá, de qualquer coisa. Uma pessoa andando, um pássaro viajando, um raio caindo, qualquer coisa que aconteça dentro de cada referencial desse, vão ter as coordenadas x, y, z e t, né? Para o referencial k. E no referencial linha, x', y', z' e t'. Nada demais. Cada um mede do seu próprio ponto de vista. Só que eu preciso correlacionar as duas, né? Como é que eu relaciono as minhas coordenadas com a coordenada que o outro cara tá dando? É isso que são as transformações de Lorentz. Então, as coordenadas de um evento, medidas em cada referencial, se relacionam através das transformações de Lorentz, que eu vou botar aqui, não vou provar para vocês. Então, x' vai ser igual ao gama, né, vocês já viram isso, vezes x menos vt, né? Como a direção y e z, ela não tem movimento, né, relativo, então o y' acaba sendo igual ao y, o z' acaba sendo igual ao z, e aí a novidade está no tempo, né? O tempo registrado é z. Tem alteração. Então, t' é igual a gama, que multiplica t menos x. V sobre c ao quadrado. Beleza? E vocês lembram quem é o gama, né? O gama, ele é o fator de Lorentz. Vou botar ele aqui, ó. Que vai ser 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c ao quadrado. Deixa eu botar direitinho aqui. Né? E o outro cara que aparece muito é o beta. O beta nada mais é do que o parâmetro v sobre c. Ou seja, quantos por cento da velocidade da luz você está viajando, né? É claro que se o x' está sendo referenciado em relação ao x, quem está no x também vai ter uma referência com relação ao x'. E a diferença que é, galera? Quando você está dentro de um referencial olhando para o outro viajando para a direita, quem está no outro referencial, ele está parado e está vendo você viajando para o outro lado, né? Então a relação aqui entre, por exemplo, o x, que quem está no referencial linha mede o x'. Quem está no referencial sem linha mede x. E qual é a única diferença? O sinal da velocidade. Beleza? Então você vai ter aqui, ó, gama, que multiplica x' mais v t', essa é a relação. Os y' e os z' são os mesmos, né? Não vou mudar, não tem problema, vou colocar aqui. E o t' vai ser gama, que multiplica t' mais x v sobre c ao quadrado. Ixi, rapidão, galera, só fechar a janela ali, porque tá molhando tudo. 2 minutos.
E aqui está a N, né? Beleza? Então, essas são as transformações de Lorentz. Percebam que se você colocar uma velocidade muito pequena, o que vai acontecer? O gama, esse cara aqui, ó, ele vira 1. Aproximadamente 1. Né? Porque esse cara aqui morre, ó. Esse cara aqui morre, aí fica raiz de 1, que é 1, e 1 sobre 1 é 1. Então, o gama, ele se aproxima de 1. Se você colocar o gama igual a 1, aí, por exemplo, na coordenada x, você vai ver que o x', ele vai ser x menos vt. E é exatamente isso que nós medimos no nosso cotidiano. Né? Quando você quer comparar a coordenada, por exemplo, aqui está você, né? Aqui está você. E aí você está vendo um carro viajando para a direita, velocidade v, você está no referencial e esse cara aqui está no referencial dele, que é o referencial linha, né? É nosso calinha, é o carro. E aí você está vendo ele se locomover, você mede o quê? Você mede a coordenada sua, x, não é isso? Só que quem é a coordenada, vamos botar aqui, a velocidade vezes o tempo, né? Um cara aqui. Isso aqui é a velocidade vezes o tempo. Assim que fica mais fácil. Então, quem vai ser o x? O x vai ser o x', que é a coordenada medida por esse cara aqui, mais o vt, que é o tanto que você andou. Isso é transformação de Galileu. Isso nós estamos acostumados. O que o Lorentz fez foi só colocar um termo a mais, que é esse gama aí. Esse gama que faz toda a diferença. E ele chegou nesse gama, galera, justamente antes do Einstein, apenas tentando deixar as equações de Maxwell invariantes. Né? Porque se a velocidade da luz era constante, tem que ser constante para todo mundo. Então, fazendo uma análise, né? Acho que vocês fizeram isso em física moderna, ele conseguiu chegar nesse fator gama aí. Só arrumar aqui, V quadrado. Beleza, vamos discutir um pouco as consequências dessas transformações aí. Imaginem dois eventos. Dois eventos. Dois eventos, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser a queda de dois raios, pode ser você medir o percurso de uma partícula, tá? De um ponto 1 até um ponto 2. A chegada é um evento, o fim é um evento. Então você tem evento 1 e evento 2. Então, dois eventos de coordenadas. Eles podem estar conectados ou não, tá? De coordenadas. Vamos colocar assim, ó. Evento 1. O evento 1, no referencial K, ele vai ter coordenadas, eu vou pegar só o X, tá? X1 e um tempo T1. X1 e T1. No referencial K', ele vai ter coordenadas X1' e T1'. Opa. Legal? Da mesma maneira, o evento 2, ele vai ter evento 2 no K, ele vai ter coordenadas x2, t2, não é isso? E no referencial K', ele vai ter coordenadas x2' e t2'. Beleza.
Bom, se eles têm coordenadas espaciais e temporais, então eles vão ter intervalos espaciais e temporais. Então, dois elementos de coordenadas assim terão intervalos que vai ser o seguinte, cara. No referencial K, ele vai ter um intervalo que eu vou chamar de delta x, que nada mais é do que o x2 menos o x1, e um delta t, que é um intervalo temporal. Então, é um intervalo espacial e um intervalo temporal. T2 menos T1. Legal? E o referencial K', mesma coisa. Ele vai ter um intervalo espacial delta x', que é o x2 menos o x1. Vai assustar quem tem coragem, rapaz. T2, menos T1. Beleza? Alô? Pronto, passou. Beleza, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou relacionar esses intervalos, cara. Eu vou relacionar esses intervalos. Vou botar aqui, ó. Terão intervalos papapá, que se relacionam através dele. Bom, se você colocar aí as equações, né, das transformações de Lorentz, você vai ver que o delta x', que é o intervalo medido no referencial linha, vai ser gama vezes o intervalo no referencial sem linha, menos v delta t. Legal? E o delta t, linha, ele vai ser gama, que multiplica o delta x, né? Menos v delta x sobre c quadrado. Tudo bem? Você chega a isso fácil, cara. Se você escrever quem é o x2, quem é o x1, por exemplo, quem é o x2? O x2 é gama vezes o x2', né? x2 menos vt2. Quem é o x1? Linha. É o gama, multiplica x1 menos vt1. Aí você subtrai os dois. Na hora que você subtrai os dois, aqui vai aparecer um delta x, linha, aqui vai aparecer um delta x e aqui vai aparecer um delta t. Então, é a mesma coisa. Né? Entendido aí, né? Muito bem. Consequências disso tudo, cara. Aí é que vem a coisa bacana. Consequências. Imaginem eventos simultâneos, por exemplo, no referencial K'. Eventos simultâneos. Opa.
que são eventos simultâneos? Ora, eu estou no meu referencial. Se eu estou falando que eu estou vendo dois eventos simultâneos, é porque eles aconteceram no mesmo tempo. Pá! Eu estou vendo eles acontecerem no mesmo tempo. Pode ser a queda de dois raios ao mesmo tempo, pode ser qualquer coisa, tá? Mas eles aconteceram ao mesmo tempo. Se eles aconteceram ao mesmo tempo, é porque o intervalo de tempo entre os dois é zero. Ou seja, delta T' é zero. Delta T' é zero. Legal? E se você pegar a equação de Maxwell que relaciona aí os delta T's, por exemplo, quem seria o delta T, né? Vou botar aqui, ó. O delta T, ele vai ser o gama que multiplica o delta T', certo? Mais V delta X', sobre C quadrado. Né? Isso é a transformação inversa dessa aqui, ó. Aqui eu estou falando delta T' é isso, né? Isso aí, do outro jeito eu estou falando, ó, delta T é isso. Então, delta T é isso, só vai trocar o sinal de mais ali dentro. O sinal de menos vira mais. Só que se o delta T' é zero, esse troço aqui, ó, zerou. Se esse troço zerar, eu chego à conclusão de que o delta T... Deixa eu botar a mesma cor, não. Deixa eu botar outra cor aqui. O delta T, ele é dado por gama V, né, delta X, gama V, delta X', sobre C ao quadrado. O que isso quer dizer, galera? Que o evento que era simultâneo lá no referencial K', que aconteceu ao mesmo tempo, no outro referencial já não é mais simultâneo. Então, existe um problema de simultaneidade aí. Eventos que são simultâneos num referencial podem não ser simultâneos em outro referencial. Então, essa questão de ser simultâneo não é uma questão absoluta. Né? Então, se, por exemplo, exemplos, né? Se você está no referencial K' e você viu dois raios caindo ao mesmo tempo para você, e em lugares diferentes, né? Outra pessoa, em outro referencial, vai ver primeiro cair um, depois cair o outro. Beleza? Isso quer dizer, galera, que essa separação espacial lá no referencial linha, ou seja, o delta X', ele provocou uma separação temporal lá no referencial sem linha. Isso é um problema da simultaneidade. Então, deixa eu escrever isso aqui, ó. A separação espacial delta X' provoca uma separação temporal agora, né? Temporal que é o delta T. Certo? Isto é conhecido, vou botar entre parênteses aqui, isso é conhecido como o problema da simultaneidade. Simultaneidade. Tudo isso vocês já viram, né? Só a gente relembrando alguns conceitos aqui. Espaço aqui. Legal. Uma outra consequência interessante e muito famosa, né, cara, é a tal da dilatação temporal. Vamos ver aqui, ó. B.
Dilatação temporal. Como é que a gente vê essa dilatação temporal? É a distância que não bate, né? A distância, o intervalo espacial medido no referencial não necessariamente vai ser o mesmo intervalo medido em outro, né? Mas para você medir as coisas, você precisa medir por exemplo, as extremidades, né, de um objeto. Vou falar da contração do comprimento daqui a pouco. Mas a dilatação temporal, ela vem quando você, por exemplo, mede aquela questão da luz saindo de um ponto, né, e depois voltando no mesmo ponto. Você vai medir o tempo que levou para um evento acontecer para depois voltar para o mesmo lugar. Isso quer dizer que você, no seu referencial, mediu a luz, bateu no teto lá do vagão do trem, um exemplo clássico. Bateu no teto do vagão do trem e voltou para o mesmo ponto. Isso quer dizer que o evento aconteceu, os dois eventos aconteceram no mesmo local. Beleza? É a saída da luz do canhãozinho de laser e a chegada da luz lá no meu sensor. É o mesmo lugar, né? Porque a luz só subiu e desceu. Para quem está no referencial linha, é o mesmo lugar. Essa questão que você já estou careca de saber. Então, ó, dois eventos. Dois eventos que ocorrem no mesmo local. No mesmo local, em calinha, né? Porém, em ocasiões diferentes. Vou botar assim, momentos diferentes, né? Olha. Escrever aqui embaixo, não é bom, não. Em momentos diferentes. Bom, se aconteceu no mesmo local, é porque não tem distância espacial, né? A separação espacial é zero medido no referencial linha. Isso quer dizer que o delta x' é zero. Delta x' é zero. Agora, pega a equação que relaciona o delta t de novo. O delta t não era gama que multiplica delta t', era isso? Delta t', aí menos v delta x' sobre c. Então, se agora eu estou dizendo que o delta x' é zero, esse termo aqui morre. Ó. Se esse termo morre, eu fico com o delta t igual a gama delta t'. Ou seja, os intervalos de tempo não são necessariamente os mesmos. O tempo registrado por dois eventos, né, num referencial, vai ser diferente, não vai concordar com o tempo medido no outro referencial para o mesmo evento. Né? Vocês viram isso lá com a questão do laser que sobe, depois desce, visto para quem está de fora, e a luz só subindo e descendo, visto para quem está de dentro. Beleza? Vocês viram isso. Isso é dilatação temporal. Agora, um desses tempos aí é um tempo, digamos, mais... não mais correto, mas é o tempo... Tem um nome, é o tempo próprio. Por que tem esse nome, tempo próprio? E por que ele, digamos assim, ele é mais importante do que o outro? Como é que vocês diferenciariam
o tempo dilatado do tempo próprio? Porque, pensa comigo, o cara que tá, pega lá o exemplo do trem, né? O cara que tá dentro do trem, ele mede um tempo, e o cara que tá fora do trem mede outro tempo. Por que quem tá dentro do trem é o tempo próprio e quem tá fora não pode ser chamado de tempo próprio? Alguém tem alguma ideia? Não? Entenderam minha pergunta? Você pode repetir a pergunta? Repito. Por exemplo, aquela velha questão do deixa eu achar aqui o figurinha, né? Não, calma. Fazer besteira. Depois eu apago ela. Aqui. Isso aqui, ó. Aquela velha questão tradicional. O Stanley é o cara que está parado no referencial S, aqui, e a Mavis é a senhora que está dentro do trem, que é o referencial S', né? Aí, uma fonte de luz vai emitir um laser para cima, a Mavis vai ver o laser subindo e descendo. E ela mede um tempo. Esse tempo é o delta T'. É o delta T'. Ela mediu o tempo para a luz ir e voltar. Já o Stanley, que é o cara que está aqui fora, ele vai ver a luz fazendo uma outra trajetória, porque como o laser está dentro do vagão, a luz vai subir, né, uma distância diagonal, depois vai descer, e o tempo que ele vai ver isso acontecendo vai ser outro, e está associado com essa distância aqui que o trem percorreu. Né? E aí esse tempo que ele mede para a luz subir e voltar para o mesmo lugar é delta T. Por que o Stanley, o tempo que o Stanley mediu não é o tempo próprio? Por que o tempo próprio é o da Mavis? Porque quando os dois se encontrarem de novo, eles vão falar assim, tá vendo, você registrou tantos segundos. Aí o outro vai falar, não, o meu tempo foi diferente do seu. Mas o meu tempo é próprio. Por que a Mavis tem a prerrogativa de falar que o tempo dela é o tempo próprio e o Stanley não? Essa é a pergunta. Eu lembro que tem alguma coisa a ver com, tipo, a posição dela, tipo, não mudar em relação à origem, algo assim. Exatamente. Seria porque ela está no referencial inicial para ela, seria isso? Os dois estão. Os dois estão. A questão é exatamente o que o Gabrielzinho estava falando, Kepler. O grande lance é o seguinte, lembra da estrutura do espaço-tempo com relógios espalhados em vários lugares? Pois é. O evento de subir e descer para Stanley aconteceu no mesmo relógio. O relógio que está posicionado aqui foi só ele que a Mavis vai usar para medir o tempo. Então ele pegou o relógio, bateu, subiu, e o tempo registrado foi registrado por apenas um relógio. O Stanley não. O Stanley, os eventos aconteceram em lugares diferentes do espaço-tempo. Isso aqui é uma coordenada, isso aqui é outra coordenada. E cada coordenada tem o seu relógio. Então, para ele medir o tempo, ele tem que pegar o tempo 1 que está sendo registrado aqui e o tempo 2 que foi registrado lá. Mas o que foi registrado lá foi registrado em outro relógio. Pode crer? Entendi. Como foi registrado por dois relógios diferentes, esse não é o tempo próprio. O tempo próprio é o tempo que é de um evento que é registrado pelo mesmo relógio. Show? Show! Massa. A mesma coisa, por isso que a gente chama de dilatação temporal, porque é sempre
o outro tempo que dilata, né? É o tempo que não é próprio. O tempo próprio é o tempo que não muda, é o tempo registrado pela pessoa que está lá e acabou. É o tempo dilatado não, é o tempo que foi medido por 2 relógios diferentes. E aí, galera, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque, né, é claro que para a Mavis vai passar um intervalo de tempo menor do que para o Stanley. Isso quer dizer que a Mavis vai envelhecer mais Não, lentamente. Oi? biologicamente, Isso, ou eu biologicamente falei. não. Exatamente. É isso. Não tem nada a ver com o tempo vai ficar em câmera lenta, a pessoa vai envelhecer mais lentamente. Não, cara. A pessoa que está lá dentro, ela tem sua biologia e para ela o tempo está passando como sempre passou. Como sempre passou. O coração dela vai bater normal, vai fazer tudo normal. Só que o tempo que ela está registrando é 1. Se ela fazer uma viagem de 5 anos aí, ela vai registrar 5 anos, o coração dela vai bater o normal de 5 anos, ela vai envelhecer 5 anos. Né? Só que o Stanley acompanhando essa viagem dela, para ele vai passar mais tempo. Né? Para ele vão passar, sei lá, 7 anos, 10 anos, que seja. Então, vamos supor que o Stanley está vendo a Mavis sair da Terra e ir para, sei lá, para outro planeta, digamos assim. Para ela passou 5 anos. Mas para ele, quando ele registra o momento em que ela chega no outro planeta, foi um tempo diferente. Então os tempos não batem. Tá? Mas é uma questão meramente de medida. Meramente de medida. As medidas não batem. Por quê? Porque as coordenadas não são absolutas. Né? Esse aqui é o grande lance. Beleza? E aí a outra consequência é a contração do comprimento, né? Que é o outro cara muito, muito importante. Só que como é que você faz para medir uma coisa, por exemplo? Como é que você faz para medir uma régua ou um comprimento de um objeto? Você precisa medir as extremidades, né? Você precisa medir as extremidades. E essas medidas, elas são feitas simultaneamente, né? Então, eu meço o tamanho sei lá, de um carro, por exemplo, eu meço a distância da dianteira até a traseira, e isso é feito ao mesmo tempo, né? Porque eu estou olhando ali a medida sendo feita. Ela é feita em locais diferentes, mas é feita simultaneamente, entendeu? Isso que é a medição de um objeto, o tamanho de um objeto. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Contração do comprimento. Então, as coordenadas das extremidades de um objeto em repouso no referencial, vamos botar o referencial K'. Então, a pessoa que está lá dentro do referencial K', que é a pessoa que está dentro do vagão, por exemplo, né? Ela vai medir o tamanho do objeto. E essa medida é feita com o objeto em repouso em relação a ela, né? E as medidas são feitas simultaneamente. Então, em repouso em K' são medidas simultaneamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o delta T é 0. É isso? O delta T' é 0.
Aí, se você pegar a equação do ΔX, quem que era o ΔX? Era o gama, não é isso? Vezes o ΔX', aí tinha um menos, não, aqui é o mais, né? ΔX', não, acho que era o menos mesmo. Eu sempre confundo, deixa eu ver aqui como é que eu fiz. O linha primeiro, aí depois é o menos. Então, menos V ΔT. Legal? Só que se o ΔT é zero, ΔT' é zero, esse bichinho aqui, ó, morreu. E aí a gente chega na expressão que diz o seguinte. Deixa eu colocar assim, depois o ΔX é gama ΔX'. Beleza? É isso. Não. Acho que não era isso. Calma aí. ΔT' é zero. Para me confundir aqui. O ΔT' é zero. E aí o ΔX é igual a gama ΔX'. Cadê? ΔX é gama ΔX'. Uai. Tem uma coisa estranha aqui. Ah, não. Quem está medindo simultaneamente é a pessoa lá fora, né? Aqui, ΔT é zero. É isso que eu confundi. Então, se a gente pegar a equação da transformação de Lorentz, que é o seguinte. ΔX' é igual a gama ΔX, gama ΔX menos V ΔT. V ΔT. Pronto. Aí esse bichinho aqui é zero. Foi mal aí, galera. E aí a gente chega à conclusão que o ΔX' é igual a gama ΔX. Pronto. Aí o ΔX vai ser o ΔX' sobre gama. Pronto. E esse ΔX' também vai ser conhecido como comprimento próprio. Por quê? Porque ele foi medido em repouso. O outro não. O outro está medindo o comprimento de algo que se movimenta. Então, o ΔX' é o comprimento próprio. Né? Então tem muita aquela mística lá, cara, que a galera acha que enquanto um objeto tá viajando, ele está sendo comprimido, né? Está sendo comprimido e ficando mais achatado e tal, e é como se a pessoa estivesse sendo esmagada lá dentro. Não, pô, o cara, é só uma questão de medida. Você está fazendo uma medida e você está tomando um valor. Mas quem está lá dentro da viagem,
está medindo o comprimento próprio dele, né? Como se nada tivesse mudado. Então, tem que tomar muito cuidado com essas interpretações da relatividade, porque não tem magia aqui, cara. Apesar de ter umas consequências estranhas, a coisa não é magia, a coisa é simplesmente medida. A gente mede as coisas e a gente não concorda com as medidas. A medida de um referencial não vai bater com a medida de outro referencial. Aí você pode perguntar, professor, existe alguma coisa que é invariante? Ou seja, qualquer referencial mede a mesma coisa? Sim. Por exemplo, a velocidade da luz. Os dois referenciais medem a mesma velocidade da luz. Existe outra coisa que é invariante? Sim, também. Nós vamos ver na próxima aula que existe um intervalo chamado intervalo do espaço-tempo, que é um intervalo que leva em consideração tanto as coordenadas espaciais quanto as coordenadas temporais. Esse intervalo medido nesse espaço-tempo, que nós vamos chamar de espaço de Minkowski, não é mais o espaço euclidiano, esse intervalo ele também é invariante, beleza? É como se fosse assim, no nosso dia a dia comum, o tamanho de uma régua, né, é o mesmo para todo mundo, cara. Se você estiver passando de carro e tentar medir o tamanho da régua na minha mão, você vai medir o tamanho dela, que é o mesmo do meu. Por quê? Porque as velocidades são muito baixas. Só que dentro do contexto da relatividade, isso já não é mais verdade, né? As distâncias já não são mais as mesmas. Mas existe um comprimento que não é o comprimento real que vocês estão acostumados, é um comprimento de um intervalo dado dentro do espaço-tempo, e esse comprimento, esse intervalo, ele vai ser invariante. Beleza? A gente vai falar disso na próxima aula. Então, na próxima aula eu vou falar das transformações das velocidades, beleza? E eu falo desse intervalo novo aí para vocês, que é um intervalo invariante, que aí eu acho que é uma informação nova que vocês ainda não tiveram, beleza? Lá da física moderna. Alguma dúvida? Tá tudo bem? Então, professor, a aula acabou, de fato? Então? Sim, deixa eu parar a gravação aqui. Tá. Então é porque acho que a gente podia entrar em algumas discussões, principalmente do filme Interestelar, por exemplo, tirar algumas dúvidas. Vamos embora. Deixa eu parar a gravação aqui, porque senão a gente fica com um vídeo grandão. Pronto.